Beleza, galera, hoje é dia 30 de outubro de 2020 e todo mundo deve ter acompanhado o vídeo que circulou pelas redes sociais, onde o pastor da Igreja Batista da Água Branca, Ed Renekiewicz, falou da necessidade da atualização do texto bíblico, em especial para que paremos de condenar a conduta homossexual com base em 2 ou 3 textos bíblicos. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Se você não assistiu o vídeo que eu gravei a respeito desse assunto, o link estará aqui na descrição. Ontem, dia 29 de outubro, no site oficial da IBAB, o pastor Ed René tentou explicar o inexplicável. Ele tentou se justificar por essas coisas que ele falou, como essa que eu acabei de citar a respeito da atualização do texto bíblico. No começo do vídeo ele falou uma coisa que ele tem razão. Ele falou que muitas vezes distorcem o que ele diz, pegam trechos isolados de pregação e postam com o intuito de denegrir a imagem dele ou de ofendê-lo ou qualquer coisa desse tipo. E isso é uma conduta, com certeza, errada e que nós não devemos fazer. Bem como cristãos, principalmente, não devemos atacá-lo igual ele falou lá no início do vídeo. Pessoas xingando ele, ameaçando ele, enfim. Isso também é uma coisa que não deve ser feita. Se você não assistiu esse vídeo que eu estou falando a respeito dessa explicação que ele deu, o link também estará aqui na descrição. O problema é, ele tentou explicar o inexplicável. Ele começou o vídeo falando que ele acredita na inerrância da Bíblia, ele acredita na inspiração da Bíblia, ele acredita que a Bíblia não deve ser reescrita e tudo mais. Porém, lá no final do vídeo, que é o ponto que eu queria focar aqui no vídeo de hoje, ele fala contrário ao ensinamento bíblico, na hora que ele vai falar a respeito do comportamento homossexual. O recorte que foi feito da minha fala sugeriu que o pastor Ed Renekiewicz quer atualizar a Bíblia para dizer que o homossexualismo não é mais pecado. Foi assim que foi interpretada a minha fala. A Bíblia, interpretada pela tradição cristã ao longo do tempo, diz: é pecado. Ponto. Ok, vamos ficar aí ou nós vamos entrar no drama das pessoas e compreender que existem seres humanos, existem famílias, existem pessoas que estão vivendo essa situação e que estão buscando legitimidade para o que são, estão sofrendo e precisam encontrar acolhimento, seja lá o que for. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. Não é mais discutir pecado. Não é mais discutir pecado. A página agora é discutir ser humanidade. O problema do Ed René é que ele é muito liso. Ele fala o que ele quer dizer e ele sabe o impacto que causará isso que ele vai dizer. Porém, quando ele é confrontado, ele consegue fazer um malabarismo ali, consegue se safar, consegue escapar e acabar dizendo o que não disse, enfim. Só do fato de praticamente toda a pregação do Ed René ele ter que se explicar, já mostra para nós pelo menos uma coisa, que as pregações dele não são claras e objetivas. E quando você está pregando o evangelho, você tem que ser claro e objetivo. Afinal, você está tratando de um assunto importantíssimo. Você está tratando da salvação ou da condenação eterna da pessoa. No último vídeo eu recebi alguns comentários aqui de pessoas falando assim, tentando justificar o Ed René. Ah, você tem que ser inteligente para entender o que ele fala, você tem que estudar mais para entender o que ele fala. Aí eu penso comigo, horas, será que ele está pregando então apenas para uma cúpula de intelectuais? Será que a gente chegou àquela fase do Chaves e do Chapolin, onde só os inteligentes podem entender o que ele fala? Será que ele não tem que pensar que tem pessoas simples e humildes ouvindo a pregação dele? Às vezes pessoas que não tiveram oportunidade nem de aprender a ler e estão ouvindo ali a pregação dele? Então o evangelho não tem essa não, ele tem que ser pregado clara e objetivamente. Não pode haver espaço para dúvidas, não pode ter espaço para dubiedade. Ah, será que ele quis dizer? O que será que ele quis dizer? Não existe isso.
Mas vamos lá para o ponto que eu queria tratar hoje, que foi o último ponto onde ele falou lá. Ele falou a respeito do comportamento homossexual. E no início ele fala assim: eu fui criado de uma forma que eu aprendi que comportamento homossexual é pecado. E depois ele fala que me acusam de falar que não, que eu falo que o homossexualismo não é pecado e tudo mais. Também ficou dúbio ali, porque eu já vi vídeo ele falando que a gente tem que pular ou avançar nesse conceito de pecado com relação ao comportamento homossexual. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. E também agora ele falando que é ou não é, eu fui criado que é, mas eu acho que não é. A minha vida toda eu fui criado acreditando e sendo ensinado que a homossexualidade, a prática homossexual é pecado, mas esse ensino foi em chave moral. A homossexualidade é um comportamento. Você pode deixar de ser homossexual do mesmo jeito que você deixa de fumar. Não é uma questão de escolha, é uma questão de uma condição humana. Então ficou complicado ali, ficou confuso também a explicação dele. E ali, quando Paulo está dizendo que não herdarão o reino dos céus os efeminados, os malacós, ele também está dizendo de maldizente, ladrão, mentiroso, caluniador, não só os malacós. Então eu disse, olha, até quando vamos mandar para o inferno os homossexuais? Porque não estamos lendo e atualizando a Bíblia. Então as pessoas dizem, você quer, na verdade, dizer que a homossexualidade não é mais pecado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. Mas o problema é que a justificativa que ele deu é muito temerária. Por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 6, que ele citou essa passagem, lá a partir da metade do versículo 9, vai dizer o seguinte: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem edomitas, aqui comporta os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui nós temos elencadas diversas condutas pecaminosas. Então ele começa lá, ele fala no vídeo, mas como se a pessoa só falasse a respeito do homossexualismo e ignorasse as outras questões do roubo, de bebedice, de fofocaiada, sei lá, os outros comportamentos. Só que isso não é uma verdade. Aqui você tem diversas condutas. O problema é ele querer justificar uma conduta, no caso do homossexualismo, como sendo algo que não é pecado. Porque é isso que ele transmite com a mensagem dele. E eu, particularmente, acredito que ele pense assim mesmo. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. Tanto é que depois, em determinado momento, ele diz que os gays que frequentam a igreja dele chegam para ele e dizem: pastor, eu sou de Jesus, eu não pedi para nascer assim, eu sou assim, eu nasci homossexual, agora eu me aceito e toco o barco. Eu encontro muitos irmãos homossexuais que são de Jesus, que são convertidos, que são de Deus, e que são filhos e filhas amadas de Deus. E que dizem assim: eu não me comporto assim, eu não pedi para ser assim, eu não queria ser assim, eu já fiz de tudo para deixar de ser assim, mas eu sou assim. O problema é que se ele ratifica isso, ele está ignorando que a pessoa está num comportamento pecaminoso e está sendo enganada. Quando a pessoa diz eu nasci assim, isso é claro, é a doutrina da depravação total. Todos os homens nasceram em pecado, todos somos pecadores. Se você quiser justificar o seu comportamento porque você nasceu assim, todos os outros pecados seriam justificados da mesma forma. Se eu nasci então com desejos sexuais para com animais, eu estou justificado. Se eu nascer com desejos sexuais por um objeto, eu estou justificado. Se eu nasci com desejos que eu não pedi para nascer assim, mas eu nasci querendo casar com 7 mulheres, eu estou justificado. O problema é que você não pode, como ele fez, tratar a conduta homossexual de uma forma, como se a pessoa nasceu assim e assim mesmo, e as outras coisas condenáveis. Quando nós estamos gravando aqui no caso o vídeo, eu estou condenando todas essas condutas que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Não estou falando só homossexualismo é pecado. Não.
tudo que é contrário à Bíblia, que vai contra a vontade de Deus, é pecado. Então o roubo é pecado, o furto é pecado, a enganação é pecado, falar mal dos outros é pecado, o homossexualismo é pecado, tudo é pecado, e isso tem que ficar claro na cabeça da pessoa. Ela não pode ficar enganada, ela não pode acreditar que o comportamento dela é normal, porque não é. E que evangelho é esse que ele prega que não consegue transformar a pessoa? A pessoa diz que nasceu assim, vai morrer assim, mas que evangelho é esse que não muda a pessoa? É o contrário, o evangelho muda a gente. O evangelho, ele acaba com a escravidão nossa ao pecado. O evangelho, ele nos transforma, ele nos santifica. Ele cometeu um erro muito grande nesse vídeo que ele tentou justificar o que ele tinha dito antes. Ele está confundindo o acolhimento com a conivência. Então ele fala que essa atitude dele é para que ele possa acolher a comunidade gay e tudo mais. Só que você está acolhendo de uma forma errada. Você está acolhendo essas pessoas, fazendo com que elas pensem que o comportamento delas é normal, sendo que não é. Eu nunca vi nesses 36 anos de igreja, pelo menos nas igrejas onde eu fui, um homossexual ser escorraçado de lá. Mas tudo bem, ele falou assim, às vezes não é a própria igreja que expulsa a pessoa. Às vezes é a própria pessoa que não se sente bem ali e sai. Só que a pessoa ela tem que ter a consciência de que seja ela viciada em drogas, em álcool, homossexual, vive com amante ou qualquer coisa desse tipo, é lógico que se ela entrar numa igreja que está sendo pregado o evangelho verdadeiro, ela vai ser confrontada com o pecado dela. Muita gente, não só gays, entram em igreja e saem. As pessoas, principalmente nos dias de hoje, não gostam de ser confrontadas com o seu pecado. E o problema é que essa conduta dele vai levar para a igreja dele um monte de gente não regenerada. Um monte de gente que não se arrepende do seu pecado. Um monte de gente que continua vivendo no seu pecado, justificada pela pregação do pastor. E fatalmente essas pessoas farão com que a pregação sobre o pecado do homossexualismo não seja mais feita. Vai fazer com que crentes fiéis que frequentam aquela igreja não possam mais falar a respeito de pecado. Vai acontecer que esses cristãos fiéis que estão lá vão debandar. E aí você vai ter um local que não é mais igreja. Afinal, igreja é a reunião, é a comunidade de pessoas regeneradas, não santas, não pessoas que não pequem, pessoas que reconheceram o seu pecado, se arrependeram deles, confessaram Jesus Cristo e buscam viver conforme a vontade de Deus. E o homossexualismo é condenado tanto no Antigo como no Novo Testamento, é contrário à natureza e é contrário à vontade de Deus. Não tem como você dizer que você é um cristão se você não busca viver conforme a vontade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, meu irmão que está assistindo esse vídeo, que você é um homossexual, você tem que ter a consciência que esse seu comportamento ele é pecaminoso, você precisa se arrepender desse comportamento e buscar viver conforme a vontade de Deus. Aí você me pergunta, é fácil fazer isso? E eu te respondo, não, claro que não é fácil. É difícil. Às vezes você vai lutar a sua vida inteira contra isso. Da mesma forma como qualquer outro ser humano pecador também luta com o seu pecado respectivo. Todo mundo tem pecados. A gente luta contra ele. Então você também tem que lutar contra esse seu pecado. Não caia nessa historinha de que não pega nada. De que você nasceu assim, tá tudo bem. Não é verdade. Estão te ensinando um falso evangelho. E você corre o risco de, no dia do juízo, você ir para o inferno porque você não se arrependeu de um pecado que está claro na Bíblia que é pecado. E não existe malabarismo interpretativo que diga o contrário. Então que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até mais.